E depois vem dizer que os coitadinhos dos traficantes não têm culpa, que o culpado é o usuário e que tem que combater o usuário. Como é que tu quer combater o usuário se tu tá querendo ensinar como é que usa a porcaria do bagulho? Porra. Bom dia, meus queridos cidadãos e cidadãs da Chinazuela do Sul Ocidental. Como é que vocês estão no dia de hoje? Domingão de manhã cedo e nós aqui saindo para trabalhar. Sol. A essa hora da madrugada já está quase que a pino, porque vai se aproximando o verão. Ele levanta mais cedo e dorme mais tarde, e aí a gente se rebenta. Bom desse tipo de dia é que os pais levam as crianças para passear nas piscinas, né, aquelas piscinas coletivas, aquelas coisas que tem lá na Baixada. As crianças se estabacam e chega tudo arrebentado, cortado para a gente suturar lá no hospital. É uma beleza, né? Porque os pais estão mais preocupados em encher a fuça de cachaça do que em cuidar dos filhos. E isso é parte do que eu quero falar hoje. Dessa parte da trajetória que o nosso país vem traçando, né? Isso foi uma coisa que foi programada lá atrás por esse governo desgraçado da esquerda, que muita gente não se toca. Porque antigamente você tinha famílias onde, por exemplo, o pai saía para trabalhar e a renda que ele obtinha com o trabalho dele era suficiente para manter a família. Então a mãe normalmente estava em casa ajudando a educar os filhos. Normalmente algumas famílias ainda tinham condição até de ter uma pessoa para ajudar a mãe nas tarefas de casa, que às vezes era uma pessoa que era diarista, às vezes a pessoa até morava na casa, o famoso quartinho de empregada que existia antigamente. Então a pessoa trabalhava, sustentava a sua família, pagava uma outra pessoa para ajudar nas tarefas de casa, e um dos cônjuges, a mãe, normalmente não trabalhava, ficava em casa, ou às vezes até trabalhava dentro de casa mesmo, mas conseguia acompanhar os filhos, porque os filhos estavam de manhã na escola e de tarde estavam em casa, então via dever de casa, conversava com ele, o pai de noite estava em casa. Então a criatura tinha um exemplo. As crianças cresciam com exemplos saudáveis. Acontece que parte da estratégia gramscista é justamente você retirar a família do cuidado dos filhos e deixar isso ao cuidado dos professores, daqueles pseudo-educadores que estão lá para ensinar as crianças a ler e escrever. Parte disso foi muito bem montada pelo titio Paulo Freire. Então as crianças vão para a escola para aprender a ler e escrever e saem de lá militantes, acreditando em comunismo, acreditando em assistência social do governo, acreditando em bolsa, acreditando nessas coisas todas. Com o tempo, as pessoas foram perdendo poder aquisitivo, e para tentar manter o seu poder aquisitivo, elas começam a ter 2 empregos. De repente, 2 empregos já não é suficiente, então a mãe começa a sair de casa para trabalhar, a ter que sair de casa para trabalhar. Não é mais uma opção familiar, não é mais uma opção até da própria mãe. Vamos sair de casa para trabalhar, para complementar a renda, para compor a renda. E de repente, essa família está em casa e já é a empregada que cuida das crianças, já não é mais a mãe. E aí, como começa a ficar caro manter uma empregada, né? Aí já não tem mais empregada. Então as crianças passam
horário integral na escola, o dia inteiro na mão dos educadores, pseudo-educadores, dos formadores de militantes. E assim a coisa vai indo. Aí hoje, os grandes centros não tem mais aonde a pessoa morar. Então a pessoa mora longe do trabalho, muito longe do trabalho. Perde 4, 5, 6 horas de transporte público, de péssima qualidade, porque quase tudo que essa pessoa gasta vai de imposto para bancar esse governo. Demora muito para trabalhar, volta cansado, às vezes quando chega os filhos já estão dormindo. Como essas crianças vão ter um exemplo de caráter, de hombridade, de honradez, de disciplina, se elas mal têm família? Quando muito, eles veem o pai que chega morto, e às vezes no final de semana ainda vai fazer bico para poder complementar a renda. A mãe idem, quando a mãe não está em casa trabalhando, tipo fazendo doce, fazendo artesanato, alguma coisa para vender e também complementar a renda. E agora ainda tem esse lance de que a gente falou lá atrás, mas o pessoal falou que era fake news, mas está aí agora o seu Pix sendo avaliado, o que entra e o que sai da sua conta, para que ele possa ver quem está ou não sonegando imposto, porque para esse governo toda atividade produtiva tem que gerar imposto. Foi o Haddad, Titio Maldade que falou isso, Titio Tachad. Então toda atividade produtiva tem que gerar imposto. Não tem que gerar imposto. A atividade produtiva tem que gerar renda para o cidadão, tem que gerar sustento para a família, tem que gerar um mínimo de bem-estar. O imposto é outra coisa que a gente vai ver depois. Eu sou radicalmente contra imposto, mas como eu não consigo ver uma perspectiva de acabar com o governo, não existir mais governo, o imposto continua sendo necessário, porque ainda tem gente que precisa da educação, ainda tem gente que precisa da saúde, ainda tem gente que precisa da segurança. Aliás, da segurança cada vez mais, porque parte dessa estratégia também é manter o cidadão inseguro, manter o cidadão sem capacidade de se defender. Seguindo adiante, por que o cidadão não pode se defender se ele vive num país baseado na bandidolatria? Tudo que você vê a esquerda falar, você não vê a esquerda falar do cidadão ter o direito de defesa. Você vê a esquerda falar do bandido ter direito de ficar na rua. Ah, porque a cadeia não socializa. Mas a cadeia não é para socializar, a cadeia é para pagar pena. Eu tenho um projeto de lei que eu já mandei para alguns deputados, porque eu não sou deputado, então eu não posso fazer projetos de lei, para modificar essa parte do sistema penal e criar uma coisa que realmente vai socializar e ressarcir as perdas. Mas isso é só para crime contra patrimônio. Não dá para fazer isso nos crimes contra a vida, que são parte integrante do conceito dessas facções narcoterroristas que dominam o nosso planeta, o nosso mundinho, o nosso país. E tudo isso está embolado, tudo isso é uma coisa, como é que eu vou dizer, como diria o presidente que nos desgoverna, é uma multipolaridade. Então você tem um governo que incentiva a marginalidade, incentiva a criminalidade, incentiva o cidadão a tentar criar mais fontes de renda para poder se sustentar e passar cada vez mais tempo fora de casa, incentiva
que a educação, a escola não é para dar educação, a escola é para dar conhecimento, a escola é para passar português, matemática, geografia, história, inglês, espanhol. A escola é para passar matéria. Quem tem que passar educação são os pais em casa. Por educação, entenda-se respeito aos mais velhos, respeito às leis, respeito à propriedade privada. Ah, não, propriedade privada nesse governo você não pode. Só os bancos podem. Fica devendo ao banco para ver se a tua propriedade não vai pro saco. Quer dizer, pro banco. Então, cara, tá pulando muito vídeo, né? Vai ser legal isso. Agora que eu vi que esse tripé tá parecendo um sei lá o quê. Vamos seguindo. Então você tem um governo que estimula a criminalidade, que estimula o narcotráfico, que acha que o coitadinho do traficante... Primeiro, o coitadinho do traficante já era coitadinho porque ele apanhava da polícia, né? Era o coitadinho porque só queria roubar um celularzinho para fumar sua maconhinha, tomar sua cervejinha no final de semana, né? Ah, coitadinho. A pessoa trabalha meses e meses e meses a fio, financia uma porcaria de um telefone de 4 mil reais, 5 mil reais que seja, é estupidez um telefone custar isso tudo, porque 80% do valor é imposto. E aí vem um filho da... mete uma arma na cara, pega o telefone da pessoa pra ir vender na boca de fumo pra... Ah, para, porra! Não tem nada de coitadinho, não. O cara tá fazendo de ideia pensada mesmo, cara, tudo projetado. Ele queria fazer aquilo. Não foi por acaso que ele tava passando assim, de repente uma arma caiu na mão dele apontando pro outro e o outro entregou o telefone. Da mesma forma que o traficante não é traficante à toa. Ele não decidiu, porque... mas é a pobreza que... Não, porra nenhuma. Tem muita gente pobre que vive nas favelas, que mora no morro, que é gente decente, sai pra trabalhar todo dia, não fica tentando encher a cara de ninguém de tóxico pra viciar a pessoa, pra pessoa passar o resto da vida gastando dinheiro ali. O resto da vida mesmo, né? Porque rapidinho vai morrer de overdose, ou de qualquer outra coisa, de alguma doença. Para fazer um pouco menos de estrago, as pessoas aqui no Brasil não curtem muito drogas injetáveis. A maioria é os farinha da vida, os lindinhos, que gosta mais de dar uma cafungada, e o pessoal que fuma a erva do capeta. Então esse aí dá menos problema. Porque quando você tem um uso muito grande de drogas injetáveis, você, além dos problemas da própria droga, você ainda tem problema de DST, de HIV, de doenças que são transmitidas pelo compartilhamento de agulha, seringa e tal. E aí o nosso governo, em vez de tentar combater isso, o que ele faz? Ele quer ensinar como é que você usa a puta que os pariu. E depois vem dizer que os coitadinhos dos traficantes não tem culpa, que o culpado é o usuário e que tem que combater o usuário. Como é que tu quer combater o usuário se tu tá querendo ensinar como é que usa a porcaria do bagulho? Corno, nojento, vidro às unhas. Rapaz, mas isso me dá uma revolta. Vocês não têm noção do quanto eu tô segurando aqui as coisas que eu quero dizer, que é para não ficar muito ruim. Daqui a pouco esse meu canalículo, porque é um canalículo, não tem nem 150 pessoas, daqui a pouco eu vou estar sendo banido do YouTube porque eu tô falando palavrão. Pinóia. Bom, vamos tocar o barquinho, como dizia querido Boechat. Então você tem um governo que estrategicamente, há 40 anos atrás, começou a se infiltrar na educação para criar militantes que vão fazer a cabeça dos seus filhos. Eu fui vítima disso, raspando, mas eu
Felizmente me curei a tempo, porque esquerdismo é doença. Depois dos militontos, você tem automaticamente essa situação de cobrar cada vez mais imposto para deixar o cidadão cada vez mais ferrado, precisando cada vez mais de trabalho, para passar cada vez mais tempo fora de casa, para que ele não possa corrigir a educação dos seus filhos. Muitos dos que estão aí nisso já acham que isso é normal. Eles não viveram aquela época da década de 60, 70, que as pessoas tinham tempo para estar com as suas famílias em casa, os trabalhadores chegavam em casa para jantar com a família, né? Hoje em dia isso não acontece mais. Aí depois disso você tem essa multiplicação da terceirização do trabalho. Então antigamente você tinha a CLT e tal. Não que eu ache certa a CLT, eu acho que a CLT piora muito a situação porque dificulta muito o emprego. Se as coisas fossem mais baratas e um empregado não custasse 2,5 vezes o preço dele, o empregador poderia negociar um salário mais alto, dar um plano de saúde, mas o governo tem que comer. Para cada empregado que você tem, o governo come 1,5 empregado. E ainda tem aquele lance, né? Você não pode demitir o sujeito, porque aí você tem que pagar mais ainda. A menos que seja pela tal da justa causa. Então foi tudo sendo criado de uma forma em que o cidadão ele vai ficando mais tempo longe da família, mais tempo longe de casa, a criança vai ficando mais dependente de quem está ali ensinando ele, que normalmente são pessoas que foram vindas das faculdades de humanas, onde foram formados por militantes para se tornarem militantes e transformarem as crianças em militontos. Junta isso com o fornecimento abundante de drogas, que o nosso país é um grande fornecedor de drogas, não é um grande fabricante, não é isso que eu estou dizendo. O Brasil fabrica muito pouca droga, mas o Brasil é o caminho de passagem da maior parte das drogas que são fabricadas na América Latina. Antigamente, basicamente era no Oriente, né? Você tinha o ópio da China e tal. Hoje você já não tem mais os opioides com essa importância toda. Mas você tem os cocaleiros nos Andes ali, daquela região da Colômbia, Bolívia. Você tem as drogas sintéticas que estão saindo da Venezuela e do México. Você tem a ervinha do capeta, que também sai bastante do Paraguai e do México, né? E muito disso na América Latina passa pelo país que tem uma das fronteiras mais acessíveis, né? São sei lá quantos 1.000 quilômetros de mar. Tem rios que você entra continente adentro, praticamente todo passeando pelo rio. Então, é o caminho. Não é o caminho das Índias, mas é o caminho da noia, entendeu? Então a noia passa por ali. E você tem um presidente que apoia tudo isso. Apoia uma educação de péssima qualidade, apoia uma saúde de péssima qualidade, apoia empregos de péssima qualidade, geração de renda ridícula, e a maior parte do que você gera vira imposto. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e eu ainda não consegui fazer a conta de quanto realmente custa um carro, tirando todos os impostos que estão embutidos, inclusive os impostos em cascata. Porque, por exemplo, a tinta do carro, ela passou por uma indústria química.
teve que comprar os ingredientes da tinta, os fixadores, os pigmentos, tudo isso saiu de algum lugar. E tudo isso pagou imposto para chegar na fábrica. A lata que carrega, né, também pagou imposto. Tudo ali teve uma carga de imposto. E quando você compra isso para utilizar lá na fábrica, esses impostos já estão embutidos no preço. Então você paga imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, e quando você vai ver, a carga tributária é muito maior do que o que se fala por aí. Se você retira tudo isso de imposto, se você passa a ter apenas um IVA cobrado no momento da compra, e o preço das coisas é realmente o custo delas mais o lucro de quem está transportando, vendendo, fabricando, todo mundo ganha dinheiro e você cobra um imposto única e exclusivamente sobre o lucro, ou até sobre a renda e sobre o lucro. Mas o preço dos produtos vai cair muito, eu aposto que cai abaixo da metade. Então o poder de compra da população vai aumentar muito. Se você tem maior poder de compra, você tem mais gente querendo vender. Para ter mais gente vendendo, você vai ter que ter mais fabricante. Então isso aí incentiva a industrialização do país, aumenta o comércio do país, aumenta o número de pessoas com emprego, com trabalho, aumenta a renda, vai aumentar a arrecadação por consequência. Infelizmente você não vê essa mentalidade na cabeça de quem anda por aí desgovernando esse país. Por quê? Eles são dementes, são retardados, acham que tem que cobrar imposto sobre tudo. Por quê? Porque eles querem gastar com avião, com jatinho. E não querem combater os narcoterroristas que transformaram 1/4 do país em território próprio. 1/4. Mais de 1/4, porque são 26 e pouco por cento das pessoas desse país que vivem sob a narcoditadura nas comunidades. As pessoas não podem escolher, por exemplo, qual televisão a cabo podem ter, né? Se vai ter aquela anteninha na porta ou não, porque ela só pode ter. Aqui o traficante manda, porque é onde ele ganha. Mais um pouquinho. O gás você só pode comprar na firma dele. E com isso você vê que essas organizações narcoterroristas, que o presidente não quer reconhecer como narcoterroristas, elas vão se infiltrando no mercado de uma forma que deixa muita gente da Farinha Lima invejando, né? Porque eles conseguem ganhar dinheiro, inclusive na Farinha Lima. Eles estão em todos os lugares. Eles estão nas vereanças, nas prefeituras, nas câmaras de deputados, nos governos estaduais, nas secretarias, em vários lugares de Brasília. Eles basicamente bancam o governo, basicamente eles pagam para o governo permanecer onde está, e por isso certas pessoas não querem reconhecer eles como narcoterroristas. A conta é simples e fecha fácil, não tem muito segredo. Só que o que ele não coloca na conta é o tamanho do problema de saúde pública, o quanto isso afeta a saúde e o quanto ele corta na saúde, né? Nas despesas de saúde, né? O quanto ele corta do Ministério da Saúde aí para sobrar um pouco mais dinheiro para canja de galinha dele lá poder viajar de avião para cima e para baixo com o nosso dinheiro. E assim a coisa vai indo. Agora, é o cúmulo ele dizer por aí que os narcoterroristas são coitadinhos, são vítimas do usuário.
O usuário é que entra na favela enchendo eles de porrada e dando tiro para cima e para baixo para comprar droga. Eu sei, é bem assim que funciona. Não são eles que tocam o terror. Ainda botam a culpa na polícia, dizem que as coisas só estão assim porque a polícia invade, dando tiro, ok, bababá. Altas conversas fiadas que a gente sabe que não é. Então eu quero que vocês entendam que tudo isso está correlacionado. A falta de saúde decente, você tem um sistema de saúde completamente deficiente, com a invenção das clínicas da família e da medicina de família e comunidade, você perdeu o acesso a uma parte importantíssima da saúde, que é o pré-natal e a puericultura, que é o comecinho da vida da criança. Você não tem mais médico fazendo isso, você tem isso na mão da enfermagem. A enfermagem é extremamente eficiente para um monte de coisa, mas não é treinada para certas outras coisas. Então você tem que ter o pré-natal feito por médico para todas as pessoas, porque isso é um direito universal. O direito à saúde é fundamental. Não é possível que as pessoas não consigam entender que é extremamente necessário que os 2 primeiros anos de vida a criança seja vista pelo pediatra todo mês. Que a enfermagem vá lá, pese, veja as medidas da criança, sabe? Oriente a mãe com relação a uma série de coisas que a enfermagem é treinada para fazer. Mas quem tem que avaliar o contexto geral da saúde é o médico. Ele tem a visão para ver isso. Opa! Esqueci do bendito do radar aqui. Eu já estou quase na entrada aqui para o fim do mundo onde eu trabalho. Quando eu vi o radar já em cima, assim, quase que não deu. Bom, voltando ao assunto, você tem um contexto onde você tira da pessoa a renda. São os 3 Ds que eu vi o velho Brizola falando uma vez: doença, desnutrição e desinformação. Ou seja, a pessoa não consegue raciocinar porque ela não tem educação formal, né? Ela não tem conhecimento suficiente para entender essas mazelas. Ela não respeita mais os pais, ela não tem o conceito de família, porque isso foi destruído por esse sistema de governo. Ela não tem uma saúde adequada, então ela fica doente, cada vez mais doente. Ela não tem dinheiro para se bancar, tem que passar cada vez mais tempo fora de casa, então ajuda a destruir o conceito de família. Você tem uma educação de péssimo padrão, feita por pessoas que estão ali não para educar, não para passar conhecimento, mas para transformar aquela pessoa em um ser não pensante, que acredita em tudo que vê, sem investigar, sem esmiuçar a coisa para saber de onde ela vem e quem tem interesse naquilo. Ainda tem as drogas, que são um problema enorme de saúde pública. Aí você anda na rua, você vê as lojas quase todas fechadas, você vê a quantidade de loja falindo. A quantidade você anda no centro do Rio, dá pena. Quase todas as lojas fechadas. Tá um troço nojento, sabe? E onde é que estão as pessoas que trabalhavam ali, né? Pessoas que geravam renda para suas famílias, porque eram empresas. Sumiu todo mundo, não tem ninguém. As pessoas estão desempregadas. Então você junta a doença, a desinformação e a desnutrição, porque a pessoa não tem dinheiro para comer. Como é que a pessoa vai ter saúde
e força para lutar se ela não tem comida em casa? Ela não tem motivo para lutar porque ela não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo, ela acha que tudo aquilo ali é normal, ela não tem comida e ela não tem saúde. Não vai lutar. Então eles fazem o que querem com a população. E tem muita gente que cai nessa, tem muita gente que acha que isso é bonito, que aplaude esta bosta desse desgoverno miserável que está aí. Por isso que eu estou batalhando para que a gente tenha um partido realmente de direita nesse país, que possa consertar isso, que possa lutar pela redução dos impostos, pela redução do tamanho do Estado, pelo fim dos privilégios de quem não tem que ter privilégio, sabe, pela utilização correta do dinheiro para que as coisas possam funcionar direito nesse país, para que você possa ter uma saúde melhor, uma educação melhor, uma segurança melhor, um fortalecimento das Forças Armadas, que você reindustrialize o país, que você possa requalificar a nossa mão de obra, sabe, transformar as pessoas que estão aí largadas em gente qualificada, que possa realmente batalhar para o emprego. A gente só vai conseguir isso quando aquela coisinha escrita progresso na nossa bandeira for levada a sério. Aliás, nem a ordem nem o progresso, né? Porque isso aqui é a casa da desordem. Apesar de uma certa jornalista que ganha uma grana bem razoável como jornalista, se diz jornalista, ela falou uma vez ao vivo que a nossa bandeira tem o lema Independência ou Morte! Então, o que chama atenção, já que o presidente, a exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte, e não impotência é morte. É o nível da educação superior que a gente tem no Brasil. Jornalista, ela se diz jornalista e diz que a bandeira está escrita independência ou morte. Tá que pariu. Bom, mas né? Fazer o quê? Para mim, esse é um dos maiores exemplos de que esse país está numa situação que o meteoro começa a deixar de ser um medo e passa a ser uma esperança. Porque eu vou te falar, viu? A coisa tá muito séria. Rapaz, esse retão aqui que eu tô é um retão. É assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros que você anda em linha reta. Mas é tanto quebra-mola. Você anda 100 metros tem um quebra-mola. Na realidade, 2, né? Sempre são 2. Ó. Passa um, aí depois vem aqui, você anda um tiquinho de nada assim, aí passa o outro, aí você vai andar mais uns 100, 150 metros e vai ter mais um par de quebra-mola. Ah, beleza isso aqui. Coisa extremamente bem pensada. Bom, tô quase chegando aqui no meu hospitalzinho, então eu quero dizer para vocês que vou voltar a falar aqui que nós estamos batalhando para conseguir homologar um partido realmente de direita nesse país. É o Partido Conservadores. Você pode procurar no X, pode procurar no Instagram, pode procurar quebra-mola, pode procurar na internet mesmo. O Partido Conservador no Instagram. Lá você vai ter @o Partido Conservador. Lá você vai ter link para tudo isso. Você vai conseguir ver quais são as ideias do partido. E a gente está contando com vocês para ajudar a homologar esse partido. Faltam poucas assinaturas para a gente poder apresentar isso e começar a colocar na política gente interessada em transformar esse país num país de verdade, onde a distribuição de renda seja real, através de emprego, de dinheiro, de fonte de renda. Não de bolsa para manter a pessoa pobre. As pessoas não querem nem sair para procurar emprego, porque se conseguir um emprego, perde a bolsa.
Então a gente está batalhando para isso, a gente quer uma mudança real na vida da gente. A gente quer trazer esse país para um outro patamar, a gente quer que as pessoas tenham direito a batalhar pelo seu futuro, a construir o seu patrimônio, sabe? A ter uma boa casa, ter o conforto, sabe? Melhorar de vida. Foi o próprio retardamongo lá que nos desgoverna, que falou que quando a pessoa melhora um pouquinho da situação financeira e de educação, já não vota mais nele. Por quê? Porque entende que ele quer manter todo mundo preso na mão dele, na pobreza, sem grana. Eita molesta, cara, joga o carro em cima da gente, assim você tem que ficar pensando para onde eu vou. Bom, basicamente é isso. Vem com a gente pro Partido Conservadores, vamos fazer a coisa funcionar. Se você não me conhece, meu nome é André Luiz, eu sou médico carioca, eu sou instrutor de armamento e tiro, eu sou músico, eu sou atirador desportivo, eu faço um monte de coisas ao mesmo tempo e a gente está aqui tentando trazer um pouquinho de informação. Falei para cacete, vai dar um trabalho danado para fazer os cortes desse vídeo, mas a gente vai tocar o barquinho e vai fazer as coisas acontecerem, ok? Então vem com a gente, Partido Conservador. Se inscreve aí no canal, pô, dá uma força aí pra gente. Dá aquele dedão para riba aí para mostrar que os meus neurônios estão fazendo um trabalho que vale a pena ser visto, né? Compartilha o vídeo, comenta. Aqueles 4 ou 6 bonitos, né, que a gente sabe fazer na internet. Curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Se inscrever com C é horrível, mas tudo bem. Funciona como piada. Valeu! Então é isso, gente. Se Xandão não me prender, até o próximo vídeo. Beijo, fui!